Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Nos reunimos no amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 46º dia, estamos aí, ó, quase chegando no grande dia, dia de Pentecostes. Hoje vamos meditar oração no Monte das Oliveiras. Peçamos sobre nós o Espírito Santo, para que com poder haja em nossas vidas, recebendo de nós toda a autorização para tomar conta, nos conduzir conforme a sua vontade. Eu sempre falo, Deus não nos força a nada, Deus não invade, Deus não ultrapassa os limites que nós damos a Ele. Que Deus amoroso, se Ele assim o faz, Ele deixa de ser Deus. Então, é preciso todos os dias dar esta licença ao Espírito Santo, demonstrar o desejo do nosso coração de que Ele nos conduza, que Ele tome conta da nossa vida, do nosso pensar, do nosso falar, do nosso sentir, do nosso agir, para que nós possamos ser pessoas santas, pessoas temerosas, né, que tenham santo temor a Deus, obediência, fidelidade, com a graça do Espírito Santo. Então reze diariamente, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde. Vamos meditar Isaías, capítulo 61, versículos 1 a 3. O Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor consagrou-me pela unção, enviou-me a levar a boa nova aos humildes, curar os corações doloridos, anunciar aos cativos a redenção e aos prisioneiros a liberdade, a proclamar um ano de graças da parte do Senhor e um dia de vingança de nosso Deus, a consolar todos os aflitos, a dar-lhes um diadema em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de vestidos de luto, cânticos de glória em lugar de desespero. Então o chamarão as azinheiras da justiça, plantadas pelo Senhor da glória. Palavras do Senhor, graças a Deus. Graças a Deus por esta palavra que vem iluminar os nossos passos, nos conduzir no caminho seguro, no caminho que é Jesus, o caminho que nos leva ao céu. Bendito seja Deus por estas palavras que norteiam as nossas vidas, não nos deixam à deriva, perdidos e sem rumo. Louvado seja Deus pela sua palavra, que é viva, que é vida, que é eficaz nas nossas vidas. Então vamos ver o que Nossa Senhora vai nos dizer. Algumas mulheres, os apóstolos e eu, fomos novamente ao Monte das Oliveiras para fazermos uma vigília de oração. Sabíamos que o Espírito do Senhor estava para chegar e por esta razão decidimos rezar nesse local tão especial. Os frutos das oliveiras plantadas neste lugar santo são a matéria-prima do azeite e do óleo. E nós sabemos que a unção que receberíamos pelo Espírito, por meio desse óleo, perpassaria a pele de nossos corpos, tocando e ungindo as nossas almas. Nós, os discípulos de Cristo, estávamos prontos para receber esse óleo da alegria. A unção no Espírito de Deus
cria em torno de nós um escudo que afugenta todo espírito maligno. Olha que lindo! A unção do Espírito de Deus cria em torno de nós um escudo que afugenta o espírito maligno que tente se apossar de nós. Olha aqui o poder dos santos sacramentos, do qual somos ungidas pelos olhos, o batismo, o crisma, a unção dos enfermos, e para quem, né, é homem e recebe o sacramento da ordem. Olha o poder desta unção nas nossas vidas. Afugenta todo espírito maligno que tenta se apossar de nós. Os filhos e filhas de Deus ungidos com esse óleo são consagrados a Ele. O nosso grupo de mulheres orantes intercedia pela igreja que nascia. Pedíamos que todos nós fôssemos perseverantes até a morte. Pedíamos que Deus nunca deixasse faltar em nosso espírito esse óleo que faz com que as nossas lamparinas internas fiquem acesas. Olha que lindo, o óleo que dá perseverança. Olha que nós precisamos rezar todos os dias: Espírito Santo, dai-me a graça de viver esta perseverança. Unja-me com tua presença. Que tudo isso seja eficaz na minha vida, para que eu possa chegar um dia no céu. Então, que essas lamparinas internas fiquem acesas em prontidão constante. Vigiai e orai, não sabeis o dia nem a hora que o Senhor virá ou que nós iremos ao Senhor. Que nós não estejamos despreparados. O óleo derramado em nossa fronte era um sinal visível de que éramos invencíveis em Deus, nosso Pai. E o padre vai concluir: o óleo da unção já untou o seu corpo. É preciso buscar a fonte inesgotável da experiência do amor de Deus para que a sua lamparina interna volte a acender-se, caso esteja apagada. Lembra das 10 virgens? Umas, acho que 5, né, foram prudentes, tinham a reserva do óleo. E as outras, imprudentes, não se preocuparam, não tiveram reserva, gastaram tudo. E na hora que o noivo chegou, elas estavam no escuro. Sabe, tudo isso vem fazer a gente pensar e refletir: como está a minha fé? Como anda a minha vivência na espiritualidade com Deus? Tá, Eliane, eu já fui batizada, então eu já fui ungida, então eu não preciso me preocupar, porque o óleo, como Nossa Senhora falou, já me livra do demônio. Ah, eu já fui crismada. Gente, a nossa vida, ela é uma constante luta contra o mal. Sim, somos ungidos, somos consagrados, somos filhos de Deus. Pelo batismo, nós nos tornamos filhos de Deus. Recebemos o Espírito Santo, ele habita em nós. Só que, gente, é como eu sempre falo, ele está em nós, mas ele não consegue agir em nós por causa do nosso egoísmo, por causa do nosso pecado. Eu preciso estar buscando, eu preciso estar sempre em estado de graça, eu preciso buscar constantemente, né, viver em unidade com Deus. E como se faz isso? Pela oração. Gente, pelos sacramentos. Só orar em casa, só rezar terço, é bom, mas não é suficiente. Eu preciso estar em dia com a minha confissão, e não é confissão no seu quarto direto com Deus, você precisa estar diante do sacerdote, porque foi deixado por Cristo, tá? Se ele achasse que você entrando no seu quarto pedisse perdão e já estava resolvido, ele não instituía o sacramento da confissão, da penitência, tá? É que assim, a gente, para pecar não tem vergonha, mas depois para pedir perdão, a gente tem vergonha. Eu não vou contar isso para aquele homem que peca igual eu, né? Aí as pessoas vão pôr aquele monte de desculpinha para não ter que falar o que pensa, o que faz, porque envergonha, né? Então, gente, os sacramentos existem para nos salvar, para nos ajudar na nossa salvação.
Então, reveja a sua fé. Você tem sim o óleo da unção, você é consagrada a Deus pelo seu batismo, pela sua crisma, mas você precisa estar em constante, presença de Deus para que a sua lamparina permaneça acesa, para que este óleo não acabe. Não seja imprudente, como as virgens que deixaram acabar o óleo, que não foram vigilantes, não foram atentas, não foram cautelosas. Nós precisamos, a palavra de Deus nos fala, orai e vigiai. E é isso, é estar em estado de alerta, de prontidão. Então eu e você precisamos buscar em Deus esse estado de graça. Confissão em dia, Eucaristia em dia, tá? Não é só o seu terço que vai te colocar no céu, não. Pelo contrário, se você não tiver uma vida sacramental, se você morrer em pecado mortal, você não vai para o céu, mesmo que você rezou muitos rosários. Olha como é muito importante e muito sério isso. E muitas pessoas não entendem isso, acham que porque desfia o dia inteiro terços, rosários, já está no céu. Não está no céu. Porque o rosário não é um sacramento. São orações devocionais que nos ajudam, mas não nos colocam no céu. Olha como é sério isso, gente. Por isso, fugir da verdade nos leva para o inferno. E qual é a verdade? O ensinamento de Jesus, os mandamentos da igreja, os sacramentos. Se você fugir disso, você está correndo um grande risco de ir para o inferno, tá? Então receba, tem alguém na sua família doente, que está aí à beira da morte, leve um sacerdote para dar unção, administrar o sacramento da unção dos enfermos, que é poderosíssimo. Gente, a pessoa, se ela está em coma, se ela está inconsciente, se ela recebe a unção dos enfermos, todos os seus pecados são perdoados e esta pessoa tem a graça da salvação por esse sacramento. Se a pessoa ela está consciente, ela recebe, esse sacramento e ela não teve tempo de confessar, este sacramento perdoa os seus pecados. E se a pessoa volta para casa curada, restaurada de uma cirurgia ou de uma outra situação, ela vai buscar o sacramento da confissão, vai confessar novamente, vida que vai seguindo. Mas a unção dos enfermos, ela é poderosíssima, ela é um sacramento de cura, de libertação, tá? Então, por isso, não sei se vocês sabem, mas a maioria dos hospitais estão impedindo os sacerdotes de entrar no hospital para dar a unção dos enfermos. Por quê? Se fosse uma coisa qualquer, poderia entrar. Mas como é algo muito poderoso, o inimigo trabalha até nessa situação. São muitos relatos que chegam até mim, até a minha mãe, de pessoas que pediu para o padre ir lá no hospital dar a unção dos enfermos porque alguém ia mal ou ia passar por uma cirurgia. O padre foi impedido. Falava que não podia entrar, porque o hospital estava muito cheio e não tinha como o padre entrar. Eles vão dando tantas desculpas para tirar o sagrado, aquilo que vai trazer a salvação, tá? Então toma cuidado, pense nisso, reveja a sua vida. Tudo é possível se eu buscar o Senhor, se eu estar nesta amizade com o Senhor. Então peça, reze, clame ao Senhor sabedoria, entendimento. Não vai se envolvendo nas coisas do mundo que vai tirando a gente do estado de graça e vai colocando na nossa cabeça que nós não precisamos disso. Tudo errado. Nós precisamos ir muito dos sacramentos para a nossa salvação. E eu quero deixar um testemunho aqui, Meu paizinho, ele já fez 2 anos que ele faleceu e ele pegou Covid. E ele já tinha um problema no pulmão, ele tinha fibrose. Então a Covid agravou esse problema que ele tinha no pulmão. E meu pai, então, na noite que ele passou muito mal em casa, madrugada, com muita falta de ar, minha irmã estava dormindo com eles. Foi uma noite longa, ele não dormiu a noite inteira, de tanta falta de ar, passando mal. O hospital aqui estava terrível, a questão de internação, muita gente morrendo aqui. A minha irmã foi uma das vítimas também, antes do meu pai, enfim. Então, quando amanheceu, meu pai estava muito mal, muito mal. Minha mãe, o maior desespero da minha mãe era ele ir para o hospital, porque a minha irmã foi e não voltou.
Então a minha mãe também desesperada, meu Deus, ele vai para lá e agora? Não vai voltar também. Então a minha mãe correu ligar na igreja para o padre vir dar a unção dos enfermos antes da gente levar ele para o médico, porque ele não quis ir de madrugada. Porque daí a gente foi levar ele na cidade vizinha, no pronto atendimento do plano de saúde dele. A gente não levou no hospital aqui na nossa cidade, porque estava terrível. E o padre veio. Gente, na hora que antes do padre chegar, meu pai estava assim com o semblante de uma pessoa com falta de ar. O olho bem arregalado, fazendo um esforço para respirar e não conseguia. Assim, o semblante dele assim de agonia, sabe? De dor, porque o ar não entrava, né? E o padre então chegou e foi rezando, fazendo a oração, ministrando a unção dos enfermos. Conforme o padre foi indo, fazendo a oração, o semblante do meu pai foi transformando. E foi como Nossa Senhora falou aqui, né? Que aquele óleo ia penetrar a nossa pele e ia alcançar a nossa alma. E a nossa alma ia se tornar inebriante desse óleo da unção, né? E foi isso que aconteceu com meu pai. Por isso que eu tô querendo dar esse testemunho para vocês. Porque conforme o padre ia rezando, depois ele foi ungindo as mãos do meu pai na fronte, o semblante do meu pai foi transformado. Ele voltou no semblante normal. A respiração voltou ao normal. O padre saiu, ele foi lá, se arrumou, montou no carro e eu fui levar ele para a cidade vizinha. Gente, ele falava assim, meu Deus, esse sacramento devolveu a minha respiração. Olha, eu tô respirando bem, ele fazia. Olha, eu tô conseguindo respirar. Nossa, ele abriu o meu pulmão. Ele foi daqui até a cidadezinha vizinha, que dá uns 15, 20 minutinhos, falando isso, numa alegria, e foi olhando para mim o trânsito. Olha, pode ir aqui, né? Gente, há 10 minutos atrás ele estava numa agonia, e ali estava meu pai pleno, conversando sem dificuldade nenhuma para respirar. E é muito isso, por isso quando eu li agora eu lembrei dessa história, né, desse fato que nós presenciamos e que foi forte em nós, e que eu vou levar para a vida. E aí chegamos lá, meu pai foi atendido, lógico, o pulmão dele estava todinho estourado, já estava tomado de sangue, né? Foi colocado em oxigênio, mesmo ele falando que estava respirando bem, foi colocado, porque precisava de todo cuidado. Enfim, entubaram meu pai teve parada, enfim, morreu. No mesmo dia, tudo no mesmo dia, em menos de 24 horas meu pai se foi. Mas eu vi o poder deste sacramento. Eu presenciei. E foi uma vez como houve uma vez de um padre. Deus cura para a terra ou ele cura para o céu. Que o poder deste sacramento é extraordinário. E eu tenho certeza, Deus curou meu pai para o céu. Meu pai foi sem nenhum pecado. Naquele sacramento tudo lhe foi perdoado. E ele foi pleno em estado de graça, numa amizade profunda com o Senhor. Dá para você entender? Então não perca tempo, não dê desculpas. Viva o que a Mãe Igreja nos oferece, porque ela te ama tanto e ela te quer, fazendo parte da igreja triunfante, que é o céu. Oremos. Deus Pai de misericórdia, pelo vosso Filho Jesus Cristo, Redentor do mundo, em unidade ao Deus Espírito Santo, restaurador da humanidade, eu clamo por intercessão de Maria Santíssima, que o Espírito Santo de Deus possa fazer morada em mim e na vida de todas as pessoas. Eu peço por intermédio de Maria, que foi agraciada sendo filha predileta de vós, ó Altíssimo, esposa consagrada do Espírito Divino, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Peço em oração que ela me ensine a fazer em tudo a vossa vontade, ó Pai Clementíssimo. Que ela me forme em seu imaculado coração, onde o Espírito Santo encontrou morada. Que ela geste no mais íntimo de mim o Verbo encarnado. A minha alma deseja ardentemente ser templo totalmente habitado pelo vosso Santo Espírito. Que o vosso sopro de vida penetre as minhas entranhas mais profundas e imprima em mim o selo de ser vossa filha, vossa amiga e vossa serva. Eu confio a direção da minha vida ao vosso Divino Espírito, para que ele reine em mim,
Pois ele é segundo a vossa vontade, ó Pai, o hóspede das almas dos fiéis zelosos. Que ele seja a alma da minha alma, seja o meu guia, o meu protetor, minha fortaleza e o meu paráclito, afugentando de minha vida e da vida dos meus todo engano produzido pelo espírito maligno. Trindade Santa, receba pelas mãos de Nossa Senhora de Pentecostes a súplica que vos faço agora neste cenáculo, na esperança de que nasça em minha vida um novo Pentecostes. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. Permaneçamos unidos no amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.